Oi, turmas de nutrição básica. Aqui quem fala é a professora Clara Sujizaki, atendendo ao pedido de alguns alunos que estão com dúvida em relação à atividade avaliativa que confere presença também, que eu enviei por e-mail. Para vocês acessarem o link do Google Forms, eu criei essa videoaula para a gente fazer juntos a porcentagem de gordura de um caso hipotético. Criei aqui algumas dobras cutâneas que são aleatórias, não são referentes então eu criei aqui essas medidas de dobra cutânea que são hipotéticas, não são as mesmas da atividade, só para a gente poder fazer juntos e aprender como que se usa, como que se faz essa equação. A primeira coisa é esse 25 aqui, que é a idade desse meu homem, que também é um homem, como do exercício hipotético. Esse 25, no exercício, deve ser substituído pela idade que eu dei para vocês no exercício. É a primeira coisa que deve ser feita, substituir a idade. E lá nos dados, eu coloco FGG, que é a abreviatura de um nome. Por exemplo, Fernando Gomes Costa, FGC. Então, é para não expor os dados de uma pessoa que foi quem atribuiu as dobras cutâneas. E coloco a idade desse homem e o sexo. E aí vocês vão substituir primeiro a idade. A segunda coisa que vocês vão fazer é uma soma simples de todas as dobras cutâneas. Todas elas vocês vão somar. Então, vamos fazer uma soma aqui. 25 mais 45 mais 38 mais 12 mais 40 mais 40 mais 10. Então, a minha soma deu 210. Esse 210 a gente vai colocar aqui nesse verdinho. E nesse aqui, a gente vai substituir 210 nesses dois locais, porque ST significa a soma das 7 dobras cutâneas. Essas dobras cutâneas aqui. No exercício são outras. Então, nós vamos pegar aqui e substituir 210 onde tem ST. Certo? A segunda coisa que nós vamos fazer aqui nessa calculadora, a gente vai multiplicar 210 por 210. Por quê? Porque aqui, esse doisinho significa que está ao quadrado. Quer dizer, 210 vezes ele mesmo significa 210 ao quadrado. E aí, a gente vai pegar esse valor aqui. Vocês podem copiar e colar, não tem problema. Eu indico isso, inclusive. Só tomem cuidado com os parênteses. E aí, vamos colocar aquele valor que apareceu na calculadora aqui dentro. Vamos tirar o quadrado, porque a gente já fez esse cálculo, certo? Agora aqui, entre esse número e o 210, e entre esse número aqui e 44.100, não tem nenhum sinal. Isso significa, do ponto de vista de equação, que está acontecendo uma multiplicação. E a gente tem que fazer primeiro as multiplicações e depois as somas. Então, a gente percebe tem 3 multiplicações aqui. Nós vamos fazer as 3. A primeira é essa, a segunda multiplicação é essa e a terceira multiplicação é essa. Nós precisamos fazer essas 3 multiplicações para depois fazer as somas e as subtrações da equação. Então, vamos lá. Primeiro, fazer a multiplicação. Eu sugiro que vocês peguem o número dessa forma aqui, copia e cola lá na calculadora, para não haver erro de cópia. Como são números decimais muito grandes, decimal aqui tem vírgula. Então, eu sugiro que vocês copiem e colem. Então, esse número aqui, vezes 210.
Eu pego o resultado, copio aqui na calculadora e já jogo bem aqui. Agora não precisa mais do parênteses, a gente já pode, não pode apagar o colchete. Então, a gente vem aqui e cola. Vamos fazer aqui a segunda multiplicação, que é esse número, copiar, jogar aqui na calculadora, vezes 44.100. Copia direitinho, pega o resultado e joga lá na equação. Tem que lembrar, quando for jogar o resultado na equação, de apagar os números que foram copiados na calculadora, para não correr o risco de fazer o mesmo cálculo duas vezes. Agora, a última multiplicação, lembrar que são apenas 3. Vamos copiar ela aqui, jogar na calculadora e multiplicar por 25. Aqui o resultado. Vamos jogar aqui, apagar, aqui e jogar o resultado, certo? Então, agora a gente já terminou todas as multiplicações. Restaram apenas somas e adições. Vamos fazer tudo que está dentro dos colchetes primeiro. Vamos começar, então, por esse colchete aqui, certo? Aí, depois, esse resultado, nós vamos subtrair desse e nós vamos subtrair desse. Lembrar que a ordem, nesse caso, altera o resultado. Nós vamos fazer juntos. Mas, então, são esses cálculos e que precisam ser feitos nessa ordem. Primeiro, esse aqui, e depois a gente vai fazendo juntos. Vamos começar lá, então. A gente vai pegar, copiar. Agora, como restaram 2 números decimais grandes, a gente vai copiar os dois, para não correr risco do número ficar errado e a porcentagem de gordura também. Então, já pus o sinalzinho de mais aqui. Olha, aqui o meu sinal de mais, tá vendo? E agora, vou copiar o outro número. Certo? Então, esse aqui é o resultado da minha soma que tá lá dentro do colchete. Vou copiar aqui e jogar aqui dentro desse colchetinho. Ok. Agora, a gente precisa colocar na calculadora primeiro esse número, o sinal de menos, depois esse número, outro sinal de menos e depois esse número. Aqui, quando eu fiz para vocês esse passo a passo, eu escrevo direitinho aqui, ó, que vocês podem consultar esse outro material também, além da videoaula. Olha aqui. Em uma calculadora, digitar, tá vendo? Em uma calculadora, digitar. Por quê? Porque a ordem, nesse caso, vai interferir. Então, vamos primeiro digitar esse. Tá vendo? Primeiro esse. Depois, esse aqui, que a gente vai colocar lá na calculadora. E por último, esse aqui. Sinal de igual. Pronto. Esse aqui já é o meu resultado final da densidade corporal de adultos. Aqui, o meu resultado final. Esse número desse tamanho aqui, certo? Antes que eu me esqueça, todos os computadores têm uma calculadorazinha igual essa aqui que eu estou demonstrando para vocês. Às vezes ela não fica aqui nesse atalho, mas é só digitar aqui no Windows, fazer uma busca simples, vocês encontram a calculadora do computador de vocês. Quem preferir digitar numa calculadora manual não tem problema. É só que a calculadora do computador oferece esse recurso de copiar e colar. Pra gente, como os números são decimais e grandes, é muito bom. Então, agora nós vamos pegar esse número e nós vamos jogar em uma segunda equação. Essa equação aqui,
que é a equação de Curie. Essa equação é que vai me dar propriamente a porcentagem de gordura. Esse resultado aqui, na verdade, não é a porcentagem de gordura, é a densidade corporal. Agora a gente vai pegar a densidade corporal e vai substituir esse valor aqui, nós vamos substituir aqui, porque é aqui que está escrito densidade corporal, certinho? Então, vamos lá. Eu sugiro sempre copiar e colar, para não correr o risco de esquecer alguma casinha e aí comprometer os cálculos. Então, já copiei lá, vou colar aqui. Vou apagar aqui para não confundir a gente, todo mundo já leu, que é a equação de Curie. Então, aqui como na outra, nós vamos primeiro começar pelo que está dentro do parênteses. Nesse caso, é preciso digitar na calculadora primeiro 495 e depois esse número decimal. Não pode inverter a ordem. Esse aqui precisa ser primeiro. Então, vamos lá. Esse aqui já está copiado, já está na minha área de transferência. Eu vou digitar 4,95 dividido. Essa barrinha significa divisão pelo número. Então, a gente tem esse número aqui, vou copiar do jeitinho que ele tá aqui. É grande, mas não se assustem, é só uma questão de copiar e colar, viu? Certo. Agora, esse numerão, eu vou subtrair de 4,5. Esse 4,5 aqui. Então, vamos lá? Na minha calculadora, ele já tá aqui, mas eu prefiro sempre limpar, para não correr risco, porque às vezes a calculadora fica com memória de algum cálculo anterior, então eu sempre aperto esse C aqui, por mais que o número esteja lá, para não correr o risco de errar. Menos 4,5. Vocês podem notar que, às vezes, eu não digito esse último zerinho aqui, tá vendo? Porque o zero, quando tá à direita da vírgula, ele não precisa ser digitado. Tá vendo que tem uma vírgula aqui? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu tivesse digitado, ao invés de 4,5, eu tivesse digitado 4,5, olha só. Quando ele sobe, vendo que a calculadora automaticamente tira o zero, é porque ele não tem significado nenhum. Então, quem quiser digitar, pode digitar, mas aí ele vai subir dessa forma. Olha só, esse número aqui, eu vou jogar aqui, tá vendo? Dentro desse colchete. Eu apago todo esse colchete e jogo o número. Agora é só multiplicar por 100 para obter a porcentagem de gordura propriamente. Vou limpar para a gente não correr risco, vezes 100. Olha só, essa aqui é a minha porcentagem de gordura. Nós vamos copiar e colar aqui. Ótimo. Então, essa aqui é a porcentagem de gordura do meu homem de 25 anos. Como é que tá essa porcentagem de gordura, professora? Tá boa, tá ruim, tá alta, tá baixa? O que isso significa para mim? No e-mail eu mandei esse artigo aqui. Como nesse caso do exemplo, a gente tem um homem, eu falei para vocês considerarem a tabela 2. Mas a tabela 2 tem para o sexo feminino e para o sexo masculino. Como é um homem, que eu estou falando desde o princípio, nós vamos utilizar aqui o sexo masculino. A minha porcentagem de gordura deu 50,8. Então, a gente vem aqui entre 50 e 59, não é aqui que tá? Aqui. Muito fraco. E vocês vão colocar essa classificação aqui lá no exercício. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado entendido. Eu sugiro para vocês fazerem esses cálculos no Word e depois copiar lá no programinha, no link, porque se acontecer algum tipo de erro, qualquer coisinha assim, a internet cair, qualquer coisa, vocês têm um documento de Word salvo, tá bom? Qualquer dúvida, eu continuo às ordens. Um grande abraço para vocês e até a próxima!